Mulher, pegue teu chá, teu café e vamos ter uma conversa aqui. Tem uma história real para te contar, muito legal mesmo. E tem uma curiosidade, né? Já que você é minha amiga, você está sempre por aqui. Se você não está, se inscreva no canal para a gente sempre estar aqui conversando juntas. Uma curiosidade, né? Eu não gosto de café, eu gosto de chá. E as pessoas se irritam muito comigo porque eu demoro demais tomar coisas quentes. Eu esquento para esfriar, para esperar esfriar para depois tomar. Essa sou eu. E esquenta para esperar esfriar e agora eu posso tomar. Ainda tá um pouco quente, eu queimo a língua. Eu queimo a língua com qualquer coisa que esteja quente. Então, pronto, né? Estamos um pouco mais íntimo agora. Então, eu vou te contar aqui, vou te trazer uma história real, muito interessante, que vai nos abrir a mente sobre cumprir o nosso chamado, sobre seguir o nosso chamado, sobre aceitar também e como que é as coisas até que cheguemos lá, né? Até que começamos a cumprir ali de forma concreta aquilo, porque até então, no meio do caminho, nós vamos aprendendo, a gente vai adquirindo ali algumas bagagens até chegar no propósito ali, num algo principal que nós devemos cumprir. E com isso, muitas vezes nós desanimamos, não é mesmo? Nós recebemos uma palavra, nós sabemos daquilo que vai acontecer, algo muito bom que já foi nos entregue, mas a gente desanima no meio do caminho. E sabe por quê? Porque a gente quer naquela hora, porque a gente quer daquele exato jeito que estamos imaginando. Mas para nós que preferimos seguir aquele que sabe de tudo e preferimos andar com o espírito dele dentro de nós, nos guiando, a gente sabe que não funciona dessa maneira. Não funciona conforme eu quero, mas sim conforme é o melhor para mim, conforme Deus quer para mim. E todas as vezes é muito melhor do que aquilo que eu estava imaginando, né? Já aconteceu isso com você? Porque todas as vezes que eu quis fazer o que eu queria, deu errado. Mas todas as vezes que eu falei, tá bom, eu vou seguir aquilo que Deus está falando comigo, aquilo que o meu espírito fala comigo, as coisas começam a dar certo. É na hora? Muitas vezes não. Mas a palavra de Deus sempre me dizia: se você não começar agora, você vai se arrepender. Comece agora. Por mais que você não esteja entendendo, por mais que você não queira fazer dessa maneira, mas começa. Lá na frente eu te explico. É assim que Deus geralmente fala, né? Lá na frente eu te explico. Não quero a explicação agora, não. E com isso, a gente começa a fazer sem entender nada. Aí lá na frente, a gente começa a. Deixa eu baixar aqui. Lá na frente, a gente começa a entender. Fala, nossa, agora eu entendi. Então é por isso, tá, tá, tá. Ah, tá. Precisa entender no começo? Obviamente, não precisa. E a gente não vai entender. Precisa fazer sentido no começo? Não vai fazer sentido. Não vai. Coisas com Deus não faz sentido. Se algumas pessoas, você se pegar, algumas pessoas te perguntando, mas faz sentido para você? Começa a pensar um pouquinho, porque se fizer sentido, é melhor você correr. É melhor você correr porque as coisas de Deus muitas vezes não vai fazer sentido assim, rápido, rápido. Na hora que você ouviu, já vai fazer sentido. Não, geralmente ela dá uma embaraçada na cabeça. Ai, meu Deus, eu não quero. Ai, mas assim, será? Ai, Jesus. Nunca faz sentido de bate pronto. Faz sentido depois, você pensa um pouquinho, medita. Ah, agora eu entendi. Deus mandou para cá, porque lá. Aham. Mas de bate pronto não faz. E o que acontece? Nós somos muito imediatistas e o mundo a cada dia mais está fazendo a gente ser assim, com os vídeos curtos, com coisas curtas. E se você não gosta de sentar para ouvir algo, de ter paciência de ouvir, fica só. Esse vídeo não é para você. Porque nós estamos aqui para conversar, nós estamos aqui para se aprofundar em coisas, não para ser coisas superficiais, só que alimenta ali rapidamente minha dopamina e eu saio correndo. E aquele dia para mim tá ótimo. Recebi um negocinho ali de 30 segundos, pronto, meu dia vai ser maravilhoso. Isso é mentira, isso é o seu cérebro mentindo para você.
E se você é essa pessoa que quer ir um pouquinho mais além, então fique aqui. Permaneça aqui. Permaneça aqui comigo. O imediatismo não nos deixa cumprir e viver o chamado lindamente, com paz, tranquilidade. Não deixa, não deixa. E nessa história que eu vou te contar é de um menino que ele foi ungido rei, mandaram chamar ele, porque ele nem estava ali no momento de reunião onde seria feita a unção, mas precisaram mandar chamar. Por quê? Porque ele não estava esperando por nada. Ele não estava esperando por nada. Ele estava fazendo o que ele precisaria fazer. O propósito que foi cabido a ele naquele momento foi cuidar de ovelhas, ele estava cuidando de ovelhas. Ele estava fazendo aquilo que cabia naquele momento. Então ele nem sabia que estava tendo um jantar, que ia ter alguma coisa, que chegou alguém importante, que chegou um profeta ali, que vai ungir. Não sabia de nada disso. Ele estava fazendo o que deveria fazer. E nisso que você está fazendo o que você deveria fazer, nem que seja pequeno e que seja pontual ali, algo simples que ninguém está te vendo, porque é isso, né? Ele estava lá quietinho, lá escondido. Ninguém estava vendo, só as ovelhinhas lá. Algumas pessoas passavam, viam e tal, mas não estava ali, né? Nenhum negócio ali muito amostrado para as pessoas ficarem olhando. E quando você está fazendo aquilo que você precisa fazer, mesmo que seja pequeno, pareça pequeno, Deus manda te chamar. Porque Deus quer aquele que está fazendo, cumprindo no pouco, para depois ser colocado no muito. Assim também é o nosso chamado, assim também é os propósitos de Deus para a nossa vida. Se você não está vivendo o propósito do pouquinho ali que Ele te entregou, cuidando bem da sua casa, cuidando bem dos seus filhos, aquele emprego que parece ser tão chato e irritante, mas que você trabalha, que você trabalha para o Senhor e não para o seu patrão, faça tudo como se fosse para Deus e não para você mesmo, nem para o seu patrão. Se você não cumprir lindamente aquele simples que Deus colocou na tua mão, Ele não vai te levar para outro lugar melhor ou maior, algo assim. Não vai. Porque se você não é fiel em tratar bem a coisa pequena que Ele colocou na sua mão, por que você vai ser fiel lá? Vai só revelar um caráter ruim lá na frente, se Ele te colocar sobre o muito. E é isso que acontece, né, no nosso mundo. Não é as pessoas que são ruins, só revelam aquilo que já estava dentro. E com isso, Deus manda chamar, porque ele estava cumprindo lindamente o propósito dele lá. Deus manda chamar, ele vem. E ali, ele fica sabendo que ele vai ser o futuro rei de Israel. Menino, ele fica sabendo disso. E isso também acontece quando nós recebemos uma palavra de Deus, uma promessa. Nós recebemos uma promessa lá pequeno, antes mesmo de nascer, às vezes. Nós já recebemos uma promessa. Só que, o que acontece quando a gente ouve essa promessa? Algumas pessoas se desesperam. Ai, e agora? Como é que eu vou fazer? E agora? Nossa, mas ser rei? Meu Deus, mas como é que eu vou sair? Não, Israel ainda tá lá. Mas como é que eu vou fazer? Eu tenho que me arrumar? Será que eu tenho que ficar mais forte agora? Nossa, mas o que vai acontecer? Será que eu vou morrer? Aí a gente já começa com aquele monte de preocupação. Aquele monte de preocupação. Só que você já parou para se perguntar, é agora? Porque muitas vezes não é agora. Muitas vezes não é agora. A gente fica sabendo para a gente ir se preparando e usando tudo que vai vir no nosso caminho para se fortalecer até chegar naquilo ali que Deus já te avisou. Por que Ele te avisou antes? Para você não desistir. Para você ser forte e corajoso, porque você vai chegar lá. Ser forte e corajoso para cumprir aquilo que Ele já designou a você. Não é para você fazer o que você quer da sua vida. É para aquilo que Ele já designou. E com isso você já tem a certeza. A certeza a gente tem, porque Deus não é homem para que imita, nem homem para que se arrependa, então eu vou chegar lá. Vai acontecer. Então, o que eu faço agora? O que Davi fez? Ele teve que voltar para as ovelhas. Foi continuar cuidando das ovelhas. Porque quando Deus te entrega um chamado para você fazer algo,
Quando você tem os propósitos de Deus na sua vida, Ele vai te levar até lá. Você só precisa ser obediente e ir quando for mandado. Você não precisa correr atrás de nada, você não precisa querer saber de nada, você não precisa querer ler 50 mil coisas, fazer 1000 coisas. Não precisa. Ele vai te levar. Porque Davi, a única coisa que ele fazia era cuidar daquilo que foi pedido para ele fazer, como se fosse a riqueza da vida dele, ele cuidava daquilo ali. E outra, ele amava o que ele fazia, só que a presença de Deus estava sempre com ele. Sempre ele estava ali louvando, trazendo a presença de Deus para aquilo ali que ele fazia. Você traz a presença de Deus para tudo que você faz na sua vida? Ou a presença de Deus está só em casa, no meu trabalho não está? A presença de Deus está só dentro da igreja, na minha casa não está? Você leva para todo o ambiente? Porque nós precisamos levar também para o nosso trabalho, para aquilo que a gente faz. Faça tudo como para o Senhor. E a gente gosta de dividir, colocar em casinhas separadas, e isso não existe. Isso não existe. Não existe. Não existe. Não existe mesmo. Às vezes você quer separar, mas não existe isso. E com isso, a gente não avança, porque nós queremos separar Deus das coisas que nós fazemos. Se a tua profissão não cabe Deus, você não cabe lá. Você também não cabe lá. Porque grande é o temor que nós temos para aquele que nos chamou e vai nos guiar. Se eu estou indo para um ambiente onde não cabe ele, não me cabe também. E com certeza estou indo errado. Estou indo porque eu quero. Não é porque ele me colocou lá. Porque se não cabe ele, eu também não devo estar. Se a pessoa não gosta dele, não vai gostar de mim também. Se a pessoa vem tomar café comigo. Ah, mas Cleiton, você só fala de Deus, tudo é Deus, não sei o que é Deus. Ah, então não vem. Então não vem. Não vem. Porque tudo meu é Deus mesmo. É ele que estava no momento que eu estava chorando, é ele que estava no momento que eu mais precisei, no parto dos meus filhos, foi ele que estava lá. Foi ele que estava lá, foi ele que fez o correr tudo bem, foi ele que escolheu os médicos para estar no momento que eu precisava. Foi ele que estava no momento de dor que ninguém viu. É ele que lembra dos meus dias bons e ruins todas as vezes que eu preciso. É ele que me valida, é ele que fala o quanto eu sou boa, que eu sou imagem e semelhança dele. Então, você vai ouvir dele toda hora mesmo. É dele. Não vou falar de outra pessoa, não vou falar de nada que não seja bom. Aqui eu vou falar dele mesmo. Ele é o melhor, é algo de bom, de melhor que teve na minha vida. Se eu vou falar da minha profissão, ele também vai estar lá junto. Se eu vou falar daquilo que eu faço, ele também vai estar lá junto. Se eu vou falar dos meus filhos, ele vai estar lá junto. Se eu vou falar da minha família, ele vai estar lá. Se eu vou falar do meu casamento, ele tem que estar lá. Não tem como tirar. Não tem como. Então você vai ouvir de Deus o tempo inteiro. Então não venha tomar café comigo. Se você achar que isso é chato, se você achar que, ai meu Deus, que, né, que, como que as pessoas falam? Que você tá exagerando, né, colocando Deus em tudo, sei lá como as pessoas falam, mas eu não tô nem aí, só não ficar perto de mim. E com isso, ainda não melhorei da voz não. E com isso nós seguimos, sabe? E a gente não dá ouvidos ao que as pessoas falam, e a gente segue, porque Deus vai nos colocar onde é devido ao nosso lugar. A guerra demorou um pouquinho lá. Não achava ninguém para competir com o gigante. Nisso se passou ali um mês. O pai dos meninos, dos irmãos de Davi, preocupado com isso, falou: bom, acho que eu preciso mandar alguns alimentos, porque já estão muito tempo lá, será que não vai voltar mais? O que está acontecendo lá? Preciso saber se eles vão voltar, se está bem, o que aconteceu nessa guerra. E tinha outros filhos ali, mas quem ele chama? Davi. Ele chama Davi.
vir para poder levar esses mantimentos e ficar sabendo lá o que tem o que tá acontecendo, se vai demorar muito, né? E voltar com a notícia. Tinha vários outros irmãos para ir. Ele chama Davi. É uma coincidência? Não. Filho de Deus não tem coincidência, não. Nem sorte. Quando é propósito, chamado de Deus, ele vai te colocar onde precisa colocar. Ele vai mover pessoas, vai mover pensamentos, vai mover estrutura. Ele vai fazer o que ele quiser fazer, mas você vai chegar lá em algum momento. Ele vai fazer você chegar lá. E você queria tanto estar escondido, você queria tanto estar lá cuidando, você estava tão quietinho lá cuidando das suas ovelhas, estava legal até. Mas chega um momento que Deus vai te colocar perante a muitas pessoas. E ali é a hora de você começar a cumprir o teu chamado. Ali é a hora de você ser forte e corajoso. Ali é a hora que começa. Começa quando eu recebo a coroa? Não. Não é quando eu recebo a coroa. Começa quando os desafios estão na tua frente. E você vê todo mundo correndo. E você decide: eu vou ou eu fico também e corro igual todo mundo? Não, o Deus que eu tenho é maior. E eu vou junto. Eu vou. Se Deus me trouxe até aqui, não é à toa. É para eu fazer alguma coisa. E nisso sobe aquela coragem, e nisso sobe aquele coração, aquele coração ardendo, e o rosto esquenta, e você fala: ai meu Deus, é eu. Eu acho que eu tenho que ir. É agora. É agora. Muitas vezes vai dar vergonha, vai dar um negócio assim, né? Mas o coração não deixa você não fazer, porque acelera em um nível que ele te empurra para frente. E a gente tem a certeza de que não sou eu que estou fazendo aquilo, mas sim aquele que me chamou. Você acha mesmo que Davi sabia que ele era capaz de derrubar um gigante? Lógico que não, mas ele sabia aquele que derruba. Aquele que derruba está comigo, eu só preciso dar o passo. Preciso dar o passo, dar autoridade para Deus agir, porque o domínio da terra é de homens. O domínio da terra foi dado para os homens. E para a gente deixar, para que Deus possa agir aqui, eu preciso dar autorização para Deus. Falei, eu estou contigo, Deus. O que o Senhor quiser, eu estou aqui, eu vou fazer. Então, na hora que Deus recebe isso de mim, fala, eu tô contigo, sou forte e corajosa, eu vou, mas eu sei que o Senhor vai na frente, né? O Senhor está liberado para agir aqui através de mim, vai na frente e faça, porque eu não tenho capacidade nenhuma. E isso aconteceu com Davi. Isso aconteceu com ele. Ele tinha certeza de que ele não ia fazer nada, mas tinha um Deus que ia fazer por ele. Por isso que ele foi, porque senão, se fosse em sã consciência, ninguém iria, obviamente. Aqueles que não conhecia, aqueles que não tinham essa intimidade, que precisa ter muita intimidade para acontecer isso. Aqueles que não tinha, corria, ia para trás e ia embora. E é perante os nossos desafios do dia a dia que a gente vai saber se a gente tem intimidade ou não. Se a gente vai correr ou a gente fica e dá a liberdade para Deus agir através da nossa vida. E eu testemunharei aquilo que Deus é lá no meu secreto. Aquilo que eu tinha lá no meu secreto, eu vou ter que testemunhar em público. Em público. Porque muitas vezes no meu secreto eu matei leão, eu matei urso, ninguém viu. Ninguém viu. Mas quando matou o gigante, todo mundo estava ali para olhar. E parece que você nunca fez nada na sua vida. Só porque eles viram aquilo ali, mas não viu o tanto que você matou a sós, no seu secreto. E o quanto você honrou a Deus lá no seu secreto, quando ninguém estava vendo. A gente quer receber tantas coisas boas de Deus, tantas promessas, mas será que você está honrando Ele no secreto? Será que você está tendo essa intimidade no secreto? Quantas pessoas nem intimidade têm e está querendo receber tanta coisa? Tanta coisa. Eu não estou aqui para te desanimar. Eu estou aqui para te dizer que quando você tem intimidade, quando você conhece aquele que vai à frente,
quando você está vivendo muito tempo com ele no seu secreto. Quando chegar em público, você não vai envergonhar o seu Deus. Você não vai envergonhar o seu Deus. E aí, diante de um exército, você vai exaltar o nome do teu Deus. Não vai envergonhá-lo. Você vai exaltar. Exaltar em um nível que as pessoas vão ficar de boca aberta. Vai existir muitos gigantes que vão vir para te envergonhar, para te desafiar. Mas não olhe para ele, não. Não fique ali perdendo tempo, desviando a sua atenção, se paralisando nisso, porque ele quer te amedrontar. Cada hora ele grita e dá um passo, ele grita e avança, ele grita e avança. E se você vai recuando, ele vai avançando mais. Não que você tenha essa coragem vivida no secreto, para quando chegar diante de vários exércitos, de várias pessoas, você não ficar paralisado, porque o gigante é muito grande. Aqueles ali ficaram paralisados, porque eles não tinham tempo de preparo. Do que? De guerra? Não, eles tinham muito tempo de preparo de guerra, de corpo, mas mental não tinha. O espírito não estava forte o suficiente. O corpo estava, mas o espírito não. E o que Davi tinha? Ele não tinha um corpo forte, mas tinha um espírito muito forte. Então quem é que vence? Quem é que vai vencer? Que você busque se fortalecer a cada dia, que você entenda que não é sobre o que você vai fazer, não é sobre como você vai fazer, não se perca nisso, porque a partir do momento que você entra na intimidade e você tem essa intimidade forte em você todos os dias, não se preocupe que Deus se encarrega de mandar te chamar, Deus se encarrega de mandar você ir até o tal lugar, Deus se encarrega de você entrar no palácio sem a outra pessoa nem saber que você que vai substituir. Deus se encarrega de você pisar onde você vai ter que pisar. Então, não tenha medo, não fuja, mas cumpra com muito prazer e felicidade as pequenas coisas que tem no seu caminho. Não abandone as pequenas coisas, porque é fazendo que Deus vai mandar te chamar. Não é no ócio. E se você acha que tá difícil, que tá cansativo, essa jornada, como fazer, tem dúvidas, continue me acompanhando aqui. Eu vou ter em breve novidades para a gente andar juntas. E você também está convidada para as nossas orações, que é na madrugada de 3 horas da manhã, toda quarta-feira. Tá bom? Você está convidada, é ao vivo que nós fazemos, não fica gravado. Vem com a gente a ouvir mais a Deus e estar nessa presença maravilhosa. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.